tu é um produtor rural e justamente por ser produtor, tu entendeu que a aplicação aérea não é só um detalhe, né, na operação inteira. Em que momento tu percebeu que essa etapa da lavoura era estratégica demais para ficar só na mão de terceiros? Olha, a verdade é assim, acho que o nosso momento ele chegou por causa de uma necessidade operacional, né? Nós precisava suprir uma demanda de trabalho, né? E na aviação foi uma questão que a gente encontrou, além dos benefícios, né, que a gente falou, a questão que eu posso fazer essa operação, né, que torna um pouco mais fácil, mais viável eu ter em casa. E a questão é assim, como a gente tinha essa demanda de um outro equipamento, hoje, por exemplo, nós falar num termo, numa média, um avião, um Ipanema, ele está custando o valor de um outro pulverizador, né? Então, mais ou menos, ele se equilibra. Para a fazenda é o mesmo. Comprar um pulverizador terrestre ou comprar um avião é muito semelhante. Praticamente o mesmo custo. Eu acho que, no nosso caso, por eu estar em casa ali, difere bastante entre eu poder fazer ou eu contratar um profissional para estar voando, né? Então, acho que isso foi um dos gargalos em pensar em poder comprar o avião. E outra coisa que difere para nós, vamos supor, a gente tem o mesmo custo de investimento no avião e num terrestre. Tá, mas e se eu tenho lá uma certa demanda de aplicação durante essa semana e chove a semana toda, ou chove todo final de tarde, aí amanhã cedo o trator não entra. Aí amanhã, final de tarde, chove de novo. No outro dia o trator não entra de novo. Então, não adianta eu ter 3, 4 terrestres que eu não vou conseguir fazer o trabalho. Claro, em certas condições. Da mesma forma que eu tenho momentos... Acho assim, ser completa, né? Ser completa, eu preciso ter o terrestre para fazer certos tipos de aplicação, produtos diferentes, principalmente alguns herbicidas, né? E o avião na questão do rendimento, fungicidas e nessa questão climática a gente consegue encaixar bem, né? Tem dias assim que nós trabalhamos com os dois juntos, em áreas diferentes. Nós aproveitamos ali, clareou o dia, 6 e pouco da manhã, ali no momento que dá condição, até as 9h30, 10 horas a gente tá com o serviço feito, né? Então são duas coisas que eu acho que se complementam no nosso caso. Tu disse que tu usa o avião, tu usa o terrestre. Como que é feito esse cálculo de onde usa o avião e onde usa o terrestre? Ou por que usa o avião e por que usa o terrestre? Por exemplo, a situação do terrestre, só para dar um exemplo na questão que nós estávamos falando de ambiental. Tem certos produtos que eles não podem ser aplicados com um avião. Alguns herbicidas, por exemplo, né? Então eu preciso ter um terrestre para certas aplicações pontuais, eu preciso fazer com ele. Outra situação, nós temos algumas áreas que tem a redes de alta tensão, né? Então tem lugares que eu não consigo fazer embaixo das redes ou alguma área mais pequena. Ou a nossa região lá, ela tem um relevo bem acidentado, né? Então tem áreas que eu consigo colocar o avião e tem áreas que tem que ser somente com o terrestre, né? A gente tem muito pinheiro, né? Araucária, né? No meio das áreas, então... Da faixa e sair da faixa. Então tem situações que eu preciso fazer com o trator. Eu acho que hoje, a minha tomada de decisão é segurança e qualidade, né? Se eu apertar um pouquinho para melhorar a qualidade, quem sabe eu deixo a desejar um pouquinho na segurança. E se eu priorizar muito a segurança, quem sabe eu vou deixar a desejar na qualidade. Então eu opto por algumas áreas que são um pouquinho mais difícil, eu deixar para o pulverizador, para o terrestre fazer, e o avião aí no restante, né? Então a gente consegue conciliar bem isso, consegue dar um bom rendimento. Acho que fica uma baita ferramenta ali, os dois juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, tu tá falando hoje usar um avião e usar um trator, um terrestre na fazenda. Nós estamos falando de quantos hectares vocês têm hoje lá para essa finalidade, usando essas duas ferramentas? Sim, né? Hoje dá em torno de
Uns 1.900. Então, se a gente olhar só, 1.900 hectares, a gente está falando já tendo avião próprio fazendo uma operação. Então, às vezes o pessoal acredita que, não, para eu botar um avião na minha operação, eu preciso de uma área muito maior. Né? E não é a realidade. Como você está dizendo, não é uma realidade. Assim, por exemplo, nós falando hoje em 1.900 de área, mas o que acontece? 1.900 de área, num giro organizado dentro de um fazendo a nossa região, soja, milho, trigo, canola, eu tenho 1.900 de verão e eu tenho pelo menos mais uns 1.200, 1.300, 1.400 até, talvez mais, de inverno, né? Então tem todo esse operacional. Hoje em dia, assim, da lavoura está praticamente saindo uma cultura e já entrando outra, né? Quase virando 12 meses. Tem que estar otimizando isso, né? Então a área plantada, ela se torna maior, né? A área cultivada durante o ano, ela é maior. Tem áreas mais específicas, bem organizadas, que a gente consegue fazer até 3 culturas no ano. Mas esporádico, né? Alguma área, assim, bem planejada e contando com São Pedro, né? Estou ali, então, 2.000 hectares, mais 1.000 e pouco, mais 1.500. A gente está falando aí 5, 6, 7 aplicações, passa de 20 mil hectares aplicado no ano. Conseguiria ter realmente todos os custos de uma operação, ter agilidade, ter mais velocidade, ter mais cobertura, ter mais precisão. Então, realmente, às vezes o pessoal acha que não dá para ter, né? Mas, na verdade, é totalmente viável, né? A partir de quantos hectares faz sentido ter um avião próprio? Existe esse cálculo? Não, ou a variante é outra? Não, eu acho que esse cálculo é muito particular, né? Vai muito, por exemplo, falar da minha região lá é uma situação, né? Falar da minha região lá onde eu não consigo fazer toda essa área com o avião. Falar de uma região sul do estado ou, por exemplo, de culturas diferentes, onde tem arroz, aqui a necessidade do avião é ainda maior, né? Ou vamos supor uma outra região aí de Cruz Alta, né? Que favorece mais ainda o voo, uma região de relevo melhor que o cara vai utilizar mais ainda. Então acho que essa conta é muito particular. Muda de acordo com a região. Eu acho que essa conta é bem de cada situação. Para o produtor que está assistindo hoje o podcast e está se perguntando se vale a pena ter um avião próprio, qual é a primeira pergunta séria que ele precisa responder antes de decidir essa compra? Quem que vai voar? Eu acho que tá... Hoje, é outra coisa que eu sou um pouco chato, assim. Acredito que tudo pode dar certo. Desde que esteja na mão do profissional, né? Qualquer coisa que tu colocar, que tu for fazer hoje, dá certo. O piloto vem antes do avião, de certa forma. Eu acredito que sim. Hoje eu vejo um cenário como um todo, né? Vocês têm a questão de vendas, de produção, né? Para fazer um produto top, vocês dependem de pessoas, precisa de um venda, precisa de um pós-venda. Então, acho que tá... Claro, pode contratar depois, vai ter gente boa, vai aparecer. Mas se tu tiver esse piloto, talvez ele já te auxilia o produtor, tá? Mas quando tu vai voar, o cara já passa, troca uma ideia, né? Acho que é um bom caminho.